Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Marrocos e Portugal. Então, primeira coisa que eu devo dizer é que foi um jogo ruim, um jogo muito ruim. Não foi um jogo emocionante, não foi um jogo de grandes jogadas, né? Não foi um jogo de toma lá da cá, não foi um jogo exatamente equilibrado, né? Então, esperava-se muito de Portugal, já que havia ganhado de 6, né, nas oitavas de final. Já o Marrocos não era assim uma seleção que esperava-se muitas surpresas, já que tem conseguido seus resultados praticamente na retranca, e não foi diferente hoje. O Marrocos é a melhor defesa da Copa do Mundo, tomou apenas um gol, e hoje manteve essa escrita de ter tomado apenas um gol. Mas o que foi surpreendente do Marrocos, principalmente no início ali do primeiro tempo, foi que é um time vertical. Eles roubam a bola e vão para frente. Eles querem fazer o gol. E tem competência para isso, alguns jogadores muito competentes. Então, uh, algum. Até falei incompetência aqui, mas talvez eu esteja sendo bondoso, né? Se fosse competente, teria feito muito mais gols. Acontece que tem alguns jogadores ali do Marrocos que não sabem chutar. É daqueles fundamentos que eu venho dizendo aí para vocês, né? Então eles conseguem até roubar bem a bola, eles conseguem fazer bons passes, até certo ponto sabem fazer bons cruzamentos, mas o chute é uma deficiência crônica do Marrocos. Se eles tivessem bom chute, talvez a história dessa Copa fosse diferente. Talvez eles estivessem muito próximo da artilharia do clube francês, né? Que é um dos que mais fez gol nessa Copa do Mundo. Então, num desses ataques, o Marrocos acabou fazendo o seu gol, mas com 1-0 para o Marrocos, apesar de surpreendente, ninguém imaginou que Portugal não conseguisse virar esse jogo, já que tem um grande ataque, tem jogadores capazes, né? Tem o Gonçalo Ramos, que fez muitos gols, e depois ainda tinha o Cristiano Ronaldo no banco, que poderia realmente resolver essa situação. Mas tem um detalhe interessante sobre o Marrocos. O Marrocos é aquele time compacto, que também que acompanha no meu canal sabe o que eu venho dizendo, né? O time compacto é aquele que os jogadores ficam muito próximos deles mesmos e é muito difícil de entrar ali nesse meio. Então, não tem essa marcação em meio às linhas, porque as linhas não existem, os jogadores são muito próximos. Então, a facilidade na hora do roubo de bola é muito fácil em relação ao contra-ataque, principalmente se eles estiverem talhados para isso. A coisa interessante que deve ter ocorrido, é só uma conjectura, mas dificilmente não foi assim, é que o técnico do Marrocos estudou Portugal. Com aquele 6-1 ali da Suíça, ele deve ter visto todos os detalhes, todos os as possíveis dificuldades que o Marrocos iria enfrentar e fechou os espaços. Então, assim, não teve essa facilidade que teve Portugal. Essa jogada aérea, que é o forte do Portugal, também é o forte da defesa de Marrocos. Então, eles praticamente não conseguiram cabecear essa bola. E justamente por saber que a jogada aérea é o forte da defesa, eu imagino que o técnico deixou as laterais livres. Então Portugal tinha a possibilidade de fazer jogadas laterais, mas por incrível que pareça não se cruzou tanto as bolas ali nas laterais, porque a marcação do Marrocos é muito eficiente. Então assim, mesmo que você, porque o Portugal não tem esse grande lançador, né? Esse cara que pega e acha o lateral livre. Mas em alguns momentos é até encontrar os laterais livres. E até em um ou outro momento, Portugal teve a oportunidade de fazer os gols, mas os atacantes portugueses acabaram errando as cabeçadas e não conseguiram fazer o gol. O próprio Cristiano Ronaldo teve a oportunidade de marcar o gol na frente do Bono e o Bono conseguiu fazer a defesa. Aliás, o Bono foi um dos grandes desse Marrocos nesse jogo, já que ele pegou pelo menos umas 3 bolas ali, que foi sensacional. Coisa de goleiro de seleção, coisa de Copa do Mundo. Então, assim, o Marrocos, ele conseguiu um feito que vai ficar para a história das Copas do Mundo, porque é o primeiro time africano a chegar às semifinais. Derrubou o poderoso Portugal,
Poderoso por quê? Porque é uma das melhores gerações de Portugal. E mesmo com o Cristiano Ronaldo já envelhecido, você tem o Gonçalo Ramos, você tem o João Félix, você tem o Leão, né? Você tem até o Pepe, que é um pouco mais veterano, mas é uma geração muito boa. E tinha uma possibilidade de quebrar aquele recorde, né, das próprias seleções, que foi o terceiro lugar em 66 com o já consagrado Eusébio. Mas Marrocos, uma coisa que tem acontecido, nessa Copa, e não é uma novidade no futebol, é a situação de subestimar. Então, assim, pegando ali o exemplo do Brasil, né? O Brasil fez 4-1 ali na Coreia. No segundo tempo, simplesmente não jogou, né? Começou a trocar jogadores, deixou a Coreia jogar. A Coreia até fez o seu gol, poderia ter feito melhor, mas não fez. O Brasil passou por cima da Coreia. E o que que aconteceu? Com 4-1, querendo ou não, o jogador ele fica um pouco soberbo. Ele fica achando que ele é realmente melhor do que todo mundo. Então ele entra no outro jogo um pouquinho mais, eu acho que desplugado, sabe? Desligado, achando que a qualquer momento pode ser o gol. Com Portugal não foi diferente. Com 10 minutos já estava 1-0, com 15 já estava 2. Então, e chegando aos 6 gols, né, durante toda a partida, eu imagino que eles devem ter pensado assim: a qualquer momento vai ser o gol também. A qualquer momento a gente vai disparar uma goleada. E não foi assim que aconteceu. E o Marrocos já focado, se você vir ali o jogo, a todo momento você vai estar vendo que os jogadores estão atentos, estão focados, estão direcionados. Como eu disse, é um time vertical, eles pegam a bola e vão para cima, eles não ficam tocando bola, eles simplesmente usam a velocidade e tentam chutar no gol, mesmo que de uma maneira atabalhoada e até incompetente mesmo, sabe? Porque eu vi ali pelo menos umas 4 oportunidades em que o Marrocos estava com todas as condições de fazer o gol e o pessoal desperdiçava, né? Ou chutava mal, ou batia na defesa, ou não matava a bola direito, uma coisa horrorosa, uma coisa absurda. E também assim, o Portugal ele não conseguia fazer as jogadas, né, pelo meio, porque o meio estava congestionado. Mas também eles não conseguiam ser criativos na jogada, eles não conseguiam ter essa celeridade, não conseguiam fazer uma tabela. O próprio Cristiano Ronaldo, ele entrou ali quase no final do jogo, não conseguia pegar na bola ou tirar um coelho da cartola, fazer aquela coisa genial, já que ele é o centroavante. E essa é a diferença do Messi, né, para o Cristiano Ronaldo, porque assim, o Cristiano Ronaldo ele é finalizador, ele é um cara que sabe se colocar na área, é um cara que sabe cabecear, cobrar uma falta eventualmente, e a coisa interessante é que não houve tantas faltas assim para Portugal, né? Porque até nisso o Marrocos foi cuidadoso. E, enfim, ele não pôde fazer a jogada genial para tentar tirar Portugal dessa situação. As pouquíssimas vezes em que ele pôde, né, fazer alguma coisa, não conseguiu, porque tinha o Bono, que é um grande goleiro. Então, assim, quais são as virtudes ali do Marrocos, né? Essa coisa de jogar compacto, que é uma coisa muito boa, ter 2 ou 3 grandes dribladores, porque o Marrocos tem alguns dribladores, e o goleiro Bono, que é um dos melhores da Copa também. É candidatíssimo um dos melhores da Copa, junto ali com o Livakovic, né, que está se notabilizando aí por defesa de pênaltis. O Bono pegou 2 pênaltis na última disputa de pênaltis, e dessa vez nem foi aos pênaltis, né? Vão disputar aí uma vaga na final, hein? Quem diria, né? Tá na semifinal e vão disputar uma vaga na final. Contra Inglaterra e França, que qualquer uma que passar vai ser favorito. E o Marrocos pode passar? Poxa, difícil, né? Difícil saber. Mas tem chance, é claro que tem chance. Não tinha chance contra a Espanha, passou. Não tinha chance contra Portugal, passou. Pode passar contra a França? Pode. Pode passar contra a Inglaterra? Pode. Agora, vai depender muito de como que vai jogar, que tipo de escolha de jogo que vai fazer. Provavelmente o técnico de Marrocos já vai dar uma olhada nessa outra quarta de final e vai estudar muito bem os times para ver onde é que tem falhas, onde é que eles podem utilizar bem essa formação que eles fazem e quais buracos devem ser fechados para que os atacantes ali, ou os meias, os principais jogadores, não tenham acesso aí às grandes jogadas, né? Eu quero falar de um cara chamado Chedira, do Marrocos. Esse Chedira, cara, veja só, ele entrou no lugar do En,
Nesiri, que é o cara que marcou o gol. Nesiri. Deve ser esse nome, mas se não for também, né, é difícil pronunciar esse nome. Entrou no lugar do cara, o Khedira. Aí, o Khedira, ele foi para ser o atacante. Ele recebeu bola, não conseguiu matar a bola. Ele recebeu em condições de passar, não passou. Ele se atrapalhava, acabou. Era uma coisa absurda. E aí, ele conseguiu fazer uma das coisas mais absurdas que um jogador pode fazer com o seu time, que é tomar o cartão amarelo e em seguida tomar o segundo cartão amarelo e tomar o vermelho. Então, ele conseguiu ficar 20 minutos em campo. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo, 20, 45, 46, toma lá o segundo amarelo e toma o vermelho. E só não prejudicou o seu time porque o técnico do Marrocos ele é muito esperto. E em sendo um atacante, ele acabou não fazendo diferença ali na defesa do time. Mas é um cara que deveria ser multado, cara. É um cara que atrapalhou o jogo. Porque, assim, naquela esteira do que eu vinha falando, é claro que tem que levar em consideração que, poxa, lá é o Catar, é um pouco mais quente, o pessoal se desgasta bastante. Então, dá para imaginar que, pô, vamos tirar esse cara para ele descansar e botar um sangue novo. Mas a escolha do Khedira não foi uma escolha muito boa, né? Porque ele atrapalhou mesmo o time do Marrocos. Não comprometeu justamente por não ter uma posição de marcação. Mas os 5 minutos ali que faltou ali, porque foi depois ali dos 45, o Marrocos ficou sem a possibilidade do contra-ataque. Não que ele fosse um grande atacante, já que ele recebeu muitas bolas e não fez quase nada, né? Mas ainda assim, perdeu a oportunidade de pelo menos segurar um pouco mais a bola no ataque. E nossa, cara, se eu sou o técnico, eu nem sei o que eu faço. Quer dizer, diante da alegria, porque assim, é uma alegria e uma tristeza. Tem que dar um puxão de orelha nesse cara, pelo menos, né? E olha, o cara foi expulso, nem vai dar para jogar no próximo jogo. Quer dizer, para que serve um desse? Para incomodar, né? Porque, meu Deus do céu, né, cara? Ele não tinha que fazer muita coisa. Ele não precisava ficar fazendo falta. Ele é atacante. Atacante não tem que fazer falta. Atacante tem que receber a bola e tentar fazer o gol. É isso que se faz um atacante. O Gary Lineker, que foi um dos maiores atacantes da história da Inglaterra, o cara passou a vida inteira sem tomar um cartão amarelo. Por quê? Porque ele era atacante, cara. Ele recebia e batia. Recebia e batia. Nunca ele precisou tocar em nenhum jogador. Porque atacante não precisa fazer isso. Atacante que faz isso é maluco. Né? Ele tem que receber as bolas. Ele tá ali para receber as bolas. Se alguém tinha que colocar isso na cabeça do cara. Mas enfim, duas butinadas, uma solada na frente do juiz, pô, brincadeira, né? Enfim, para a sorte ali dele, né, não comprometeu a classificação do Marrocos. E também, mais uma, né? Faltando 2 minutos para acabar, o sujeito do Marrocos me recebe uma bola sozinho, né? Vai tá diante do goleiro e ele pega e chuta em cima do goleiro. Então, assim, o Portugal tomou a bola, poderia no contra-ataque empatar o jogo e acabar toda a epopeia do Marrocos ali de ter conseguido chegar à semifinal. Porque o cara não conseguiu chutar no gol, cara. Era ele o goleiro. Eu acho incrível, quer dizer, quem sou eu para falar de jogador de futebol? Não jogo futebol, não treino e, né, a minha única coisa que eu faço aqui é fazer comentários. Mas caramba, se o cara treina a semana toda, se o cara é um centroavante, cara, o mínimo que ele tem que fazer é tirar do goleiro, né? É encobrir o goleiro, é driblar o goleiro, é fazer a coisa que ele tem que fazer. O atacante tem que fazer gol, né? O cara chega na frente do goleiro e chuta na frente do goleiro, ainda deu o contra-ataque, o re-contra-ataque, né? Que era um contra-ataque do time dele pro outro time. É, é, a possibilidade de fechar o jogo ali era enorme, de ele se consagrar, de ele, sei lá, ganhar até uma estátua lá no país dele. Aí o cara pega e faz aquilo. Mas enfim, né? Ainda bem para ele que deu certo, né? Mas ele tomou uns cascudos ali depois da partida. É literal o negócio, né? Bateu na cabeça do cara, que falou, porra, cara, como é que você me perde um gol daquele, né? Provavelmente até o técnico lá, que é muito mais velho do que ele, teria feito aquele gol. Mas enfim, né? Falando de Portugal, já que eu falei praticamente só de Marrocos, né? Portugal ele não conseguiu reeditar as boas partidas que vem fazendo. É, eu acho que, sabe o que acontece? Os times ou as seleções, eles têm uma maneira de jogar e os técnicos são fiéis aos seus esquemas de jogo, os próprios jogadores são fiéis aos seus esquemas de jogo e eles não abrem mão.
Então eles não pensam numa nova fórmula para se fazer. Então, vou jogar no 4-3-3, ele não pensa em mudar para 4-4-2, em que pese hoje eles terem tentado fazer isso, né? Mas assim, em trocar, sei lá, em vez de o fulano ir para essa lateral e ir para outra lateral, e o cara do meio tentar fazer abertura pelas pontas, tentar fazer overlapping, tentar fazer lançamento. Então eles não fazem nada diferente, eles fazem exatamente o que foi treinado, exatamente o que o técnico manda, e às vezes a circunstância faz com que você tenha que mudar de opinião, mudar a fórmula de jogar, para você tentar algo diferente, né? Então você tira lá um zagueiro, bota um atacante, você tira lá um meia, bota outro atacante, ou tira um atacante e bota um meia, dependendo do que for necessário, para que você tenha uma fórmula para mudar o esquema. Porque você está vendo que o esquema não está funcionando. Com 45 minutos, você pega e consegue chutar 2, 3 bolas no gol, é claro que tem alguma coisa errada. Você tem que mudar o esquema, você tem que mudar a fórmula. Você tem que verificar qual que é o melhor lado para você atacar. Não dá para ir no meio, vai pelas pontas, a ponta estava aberta, mas tem que fazer uma jogada melhor pela ponta, de repente fazer uma triangulação ali, então chega na hora de cruzar, em vez de cruzar, toca para trás, o cara chutar, tenta, sei lá, cavar uma falta para tentar fazer uma jogada ensaiada, tenta mudar a forma de cobrar o escanteio, porque o escanteio, foram poucos escanteios ali de Portugal, mas era cobrado sempre no mesmo lugar. Consagrou o Bono sempre pegava as bolas, porque ele é um cara que tem presença ali, ele sabe aonde a bola vai, ele tem impulsão, é um goleiro muito inteligente esse Bono, né? E evidentemente alguém um pouquinho mais tarimbado já percebe, pô, esse goleiro é bom, então nós vamos ter que fazer uma jogada diferente, vamos ter que tentar fazer um cruzamento da ponta da área, o escanteio está consagrando o cara. Então, assim, tem que pensar de forma diferente. E às vezes isso não é do técnico. Como eu já falei, agora nem me lembro se eu falei aqui nos Jogos da Copa ou no Campeonato Brasileiro, que teve aquela jogada lá, aquele jogo da final dos anos 70, 1970, quando o Brasil estava perdendo para a Itália, tomou o primeiro gol, e o Gerson pegou a bola e falou assim: eu seguro os caras aqui e o Clodoaldo vai. O Clodoaldo era o lateral naquela oportunidade. Na primeira jogada, o Clodoaldo cruzou, Pelé empatou. Então, assim, às vezes o próprio jogador tem que enxergar o jogo e mudar o esquema. Porque assim, se você muda o esquema, o time está encaixado com aquela marcação, você muda o esquema, você já desnorteia todo mundo. Né? E é assim que você consegue ganhar jogo. O futebol é muito a arte do engano, né? Porque, como a cobrança de pênalti, se você não conseguir enganar o goleiro, dificilmente você vai conseguir fazer o gol. Não que seja impossível fazer o gol, mas assim, você bater em cima é meio arriscado, porque você pode bater para fora. Agora, o pênalti é a arte do engano, o futebol também é a arte do engano. Então você demonstra que você vai fazer uma jogada, mas faz outra. O Ronaldinho era mestre nisso, ele olhava para um lado e batia para o outro. Né? Então você tem que ter essa possibilidade de mudar o esquema, senão você cai na armadilha ali do outro técnico, como eu digo, se encaixa a marcação e você fica a vida inteira ali batendo bola e não sai do lugar. Eu espero aí que o técnico português tenha aprendido alguma lição nesse jogo e que tente talvez um plano B aí numa próxima oportunidade que tenha de enfrentar um time tão retrancado contra o Marrocos. E aí, para o técnico do Marrocos, né, é tentar fazer o máximo possível, porque para ele provavelmente ele já ganhou ali o prêmio dele, né, de chegar à semifinal, mas é claro que provavelmente ele vai querer mais, e provavelmente ele vai dar trabalho aí para a seleção da França e a seleção da Inglaterra, qualquer uma das que passarem, que serão favoritas, vão ter muita dificuldade por passar por Marrocos. Então, mais adiante agora tem Inglaterra e França, o clássico esperado aí da Copa do Mundo. Provavelmente será o maior jogo até agora da Copa do Mundo. Esperamos ali que o pessoal jogue o melhor, né, que vem jogando até agora, que não seja aquele jogo modorrento e medroso, né, que as grandes seleções fazem, né. Espero que não seja assim, mas estarei aqui comentando no final do jogo a respeito desse jogo. Você quiser escrever aí o que você achou desse jogo aí, você fica à vontade, concordou comigo, tranquilo, se não concordou, pode escrever também a respeito. Se você vê alguma coisa que eu não vi, você fica à vontade para falar também. Um pequeno comentário aí sobre o juiz, né? Ele deu uma comida de bola ali em algumas situações. Esse jogo parecia que não tinha VAR, sabe? Porque teve pelo menos dois lances duvidosos de pênalti para o Portugal que não foi sequer analisado.
E o juiz também deu meio de ombros, né? Ele inverteu algumas faltas, ele não deu algumas faltas para Portugal. Chega até a desconfiar, né? Que deve ter, porque esse é juiz argentino, né? Talvez, né? Ele não seja tão bom juiz assim. Mas, como eu venho dizendo, né? Não sou especialista em arbitragem, mas eu acho que hoje ele comeu um pouco de bola, né? Poderia ter sido um melhor árbitro. Não que tenha comprometido, né, o jogo por conta disso. Mas ali, vamos dizer que ele cometeu algumas gafes, né? Que teria que levar uns puxões de orelha ali do pessoal da FIFA. Continue comigo e estarei logo depois para comentar o jogo França e Inglaterra. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.